Agora a gente vai fazer um painel chamado Visão de Mercado, Aplicação e Desafios da Implantação de Duplicatas Escriturais no Mercado Financeiro. Aqui é um bate-papo, a gente quer trazer esse tema de uma forma mais leve possível, apesar dele ser denso, o Xander já ter acabado com a alegria de todo mundo, trazendo esse timeline, então espero recuperar. Vou chamar aqui para me acompanhar a Flávia Nicoli. Ela é diretora da área de Global Payments e Solutions do Bank of America, responsável pela área de Trade Supply Chain. Obrigada. Junto comigo, mais uma mulher no mercado financeiro, Daine, que ela é atualmente superintendente de produtos PJs no Bradesco. Ela lidera equipes multidisciplinares e tem trabalhado com transformação digital. E agora, não sei se vocês conhecem, Rafael Pedrão, superintendente executivo aqui da Núclea, olhando de perto o duplicado escritural, 20 anos no mercado e um pouco traumatizado com cartões. Gente, a ideia aqui é bem um bate-papo. A gente vai ter o pessoal de casa interagindo, o pessoal que está aqui podendo fazer perguntas. Mas eu vou começar pegando leve na primeira. Então, Flávia, se você quiser responder a primeira. Na sua percepção, quais são as maiores oportunidades que a norma proporciona e quais os principais desafios, que a gente sabe que são muitos? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Giovana, Pedrão, Xander, Rodrigo, todo mundo, muito obrigada pelo convite de participar aqui. Bom, eu vejo que a regulamentação, ela vai transformar o mercado de crédito brasileiro, né? Então, assim, eu acho que está criando um novo modelo de negociação de recebível mercantil, e isso traz benefícios, né? Então traz para os sacadores maiores oportunidades de financiamento, pequenas e médias empresas, acho que aumenta a competitividade, maior segurança, né? Porque como o recebível ele fica registrado, ele vai ser rastreado, né? É uma segurança maior para todos os atores que estão nesse ecossistema novo, né? Então, e acho que é legal também falar que esse ecossistema, como o Xander comentou, vai ter todo mundo no mesmo ecossistema, né? Então, vai estar lá o sacado, sacador, o banco, a registradora, a escrituradora. Então, isso faz com que, acho que fica um ecossistema mais dinâmico e mais seguro para todo mundo. E os desafios, eu acho que é o timeline, né? Eu acho que o desafio maior é o timeline, porque o que a gente tem visto, conversado com bastante empresa, eles não estão muito engajados nesse tema, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que disseminar conhecimento, a gente tem que conversar com o sacado, conversar com o sacador, porque o impacto é para todo mundo. Então, eu acho que o maior desafio nesse momento é o timeline e o engajamento de todo mundo aí nessa conversa, porque todo mundo tem que se preparar dentro das suas próprias casas. Daí você tem... Aqui a gente tem contrapontos, né? Assim. É que são bancos muito diferentes. Né? Então é bom porque você tem ecossistemas bem distintos. Né? Exato. Você tem um banco de varejo, um banco que trabalha muito num nicho internacional, então é legal a gente ouvir. No fim, os desafios acho que vão ser muito parecidos. Lá é infinitamente maior, né? Mas no fim, também já dá essa visão, então, na perspectiva de um banco internacional e na perspectiva de um banco nacional. Eu acho que é um pouquinho do que a Flá falou, né? O grande desafio, além da timeline, que é nítido para todo mundo, é também a gente conseguir que os sacadores entendam o que é isso. Então, a gente estava falando um pouquinho antes também do painel, justamente a questão de... A gente conversa com algumas empresas, e principalmente empresas grandes, né, do atacado, e o que a gente sempre escuta é, não, imagina, isso aí é lá para 2028, então elas nem estão pensando nisso. Então, isso vai ser um grande desafio. E... Pegando o ponto do Pedrão, quando a gente fala de varejo, por exemplo, e a nossa distribuição hoje, que né, tem uma dependência forte da nossa rede de agências, por exemplo, imagina explicar isso para o cara que está lá na ponta, para o gerente, de que tudo isso mudou e que se um cliente procurar ele tem que explicar tudo isso. Então, é insano, não tem condição de fazer isso. Então, o que a gente vai ter que fazer é tornar simples.
Então, a gente vai ter que proporcionar jornadas, experiências que seja transparente para o sacador, que seja transparente para o nosso distribuidor, né? Seja uma agência ou qualquer um outro. Vai ser o nosso desafio como área de produto, né? Tornar simples, que é o que a área de produto tem que respirar, que é ter jornadas, né, e experiências que tragam simplicidade para o usuário final, mas isso não é fácil. E quando a gente fala de um banco que, né, a maioria aqui acho que partilha do mesmo conceito, que está há muito tempo trabalhando com, por exemplo, desconto, cessão, enfim, com esses títulos, a gente fala de sistemas legados que tem trocentas mil regras, muitos ainda em plataformas antigas, e que a gente vai ter que modernizar tudo isso justamente para aproveitar todos os benefícios que esse ecossistema vai nos trazer. Então, dentro de 8 meses, né, que o Xander colocou ali, que a gente tem até janeiro, temos muita coisa para fazer. E acho que é um bom momento também para assimilar ao que aconteceu em cartões, né? Eu estava conversando um pouco disso com o Pedrão. Nós, como banco, instituições financeiras, nos ajudarmos para a gente garantir que não vai ter nenhum caos na hora que isso tudo entrar. Então, acho que também tem um papel aqui nosso de trabalhar em conjunto, né, como parceiros, para a gente garantir essa saúde do ecossistema na hora que ele entrar. E esse é um ponto legal que você comentou. Apesar da gente ter sofrido e sangrado muito lá no cartão, o que eu vi, pelo menos, foi o mercado se organizar de um jeito que eu nunca tinha visto, assim, sabe? Bancos que estavam competindo no mesmo segmento e pelo mesmo cliente, estavam ali, um de mão dada com o outro, porque a gente sabia que o negócio, se a gente não tivesse, pelo menos, se juntado naquele momento, acho que tinha sido muito pior, né? E eu acho que aqui, o movimento que a gente tem visto também tem sido muito similar. As pessoas têm trocado experiência, têm se ajudado, porque, assim, no fim vai todo mundo brigar pelo cliente, mas se a gente não conseguir trazer ganho para ele com isso aqui, a gente só vai criar mais um negócio ruim para o cliente. Imagina assim, para você explicar talvez para o tesoureiro na Boeing, já deve ser difícil. Você imagina a Dani acordando e indo explicar para o seu João da padaria que está acostumado a vender os boletos dele lá, esse negócio. Então, aproveitando esse gancho, Pedro, a próxima pergunta é: o que a gente aprendeu do mercado de cartão que pode ser aplicado na duplicata escritural e o que foi aprimorado? Primeiro que a gente ficou resiliente, né, gente? Quem tá vivo tá, né? Quem tava no cartão tá aqui já é um sobrevivente, já começa com ele, por aí, né? Já é um boina verde. Mas eu acho que não só a gente aprendeu, mas eu acho que o próprio regulador aprendeu também. Né? No cartão, acho que o grande problema foi, primeiro, que era muito novo, foi a primeira vez que a gente teve interoperabilidade de qualquer coisa, então eu, assim, falo aqui como registradora. É muito complexo também. Pode parecer simples, mas é muito complexo a gente colocar na mesma mesa e discutir regras iguais para empresas de business muito diferentes e com interesses muito diferentes, né? Então, você tinha lá na mesa a gente, uma empresa muito fortemente ligada aos bancos, você tinha a TAG ligada a uma credenciadora gigantesca, e você tinha a CERC com acionistas difusos ali. Era muito difícil a gente chegar num consenso. Cada um tinha um interesse diferente, né? Então, eu acho que colocar na mesa e chegar num consenso para isso já foi muito complexo. Então, esse foi um ponto. E eu acho que a gente aprendeu como registradora que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque senão a gente vai acontecer o que aconteceu lá. Então, acho que esse foi um grande aprendizado. Eu tenho visto a organização e o momento um pouco melhor do que a gente viu, né? Conversei até com o Ricardo do Bradesco antes daqui e acho que a gente estava falando exatamente sobre isso. Uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu é que hoje a gente está muito melhor preparado nesta fase do que a gente estava em cartão. Eu brinquei com o cara, nessa fase do cartão, não sabia nem se a gente ia estar vivo amanhã, né? A gente estava aqui brigando para não morrer, né? E hoje a gente está aqui discutindo o que a gente pode fazer de bom para o cliente, para a gente aqui, nós, os nossos clientes, né, as instituições financeiras, e vocês como podem prestar um serviço melhor para o cliente de vocês. O que eu fico preocupada, Pedrão, é que assim, na recebível de cartão, eram as credenciadoras que iam lá, registravam, se conectavam, e credenciadoras é um volume menor. Muito. Se você for olhar sacador, milhões. Então, assim, a minha preocupação é nesse sentido. Assim, o caos que aconteceu com recebível de cartão, vendo o número de partes envolvidas e olhando agora a recebível mercantil. Mas eu acho que os bancos
que vão ter que fazer essa intermediação. Exato. Né? Porque o sacador não vai se conectar com a Núclea, só se for muito grande, uma empresa gigantesca, né? Enfim, assim, ele tem que estar preocupado em vender, em produzir, né? Eu acho que a jornada dele, acho que a Dani colocou muito bem, a jornada dele tem que ser a mais transparente possível, porque no fim do dia ele só quer isso aqui para conseguir o crédito dele, né? Não para atrapalhar a tecnologia dele. Eu acho que o outro aprendizado que a gente fez, que a gente teve, acho muito importante, é construir algo que efetivamente traga ganho para o ecossistema. Nós estamos falando aqui numa coisa que tem que melhorar o crédito, trazer mais competição, né? Senão a gente não adianta. Então, acho que é isso que acho que a gente aprendeu. O Banco Central aprendeu uma coisa importante. No cartão, a gente acordou segunda, tudo bem que nada funcionava, mas a gente não tinha como voltar também, né? A gente olhou e falou, bom, e agora? Aqui na Duplicata, o modelo de implementação, apesar de estar muito apertado, você tem pontos de retorno, né? Se não der certo aquele teste assistido, para o Banco Central, aqui não deu, né? Lá não, a gente acordou, se abraçou e chorou, só. Eu acho que esse ponto da adquirência que a Flá trouxe, a gente precisa ter isso no radar permanentemente, porque as adquirências, elas foram lá e colocaram o registro do recebível. Sim. Então, eles estavam lá, a agenda estava lá. Pode ser que eu não consegui o opt-in, pode ser que... E nem a agenda chegava, mas a agenda estava lá, exato. Nesse caso é diferente. Não necessariamente o registro da Duplicata aconteceu. Sim. Então, a partir do momento que a gente falar não posso mais operar fora do ecossistema, a gente pode perder um monte de cliente porque ele não sabe nem para onde correr. Pode. E ele não tem um ponto de apoio, né? Porque no cartão, o que eu acho que ajudou? Você, Bank of America não estava ok, ele podia ir na credenciadora dele, ele antecipava o crédito. Tinha uma válvula de escape, e aí temos que lembrar que num momento muito difícil, que era um momento de pandemia, que estava todo mundo quebrado, né? Remoto e quebrado, né? Aqui, eu acho que o ponto de preocupação é não temos uma credenciadora para antecipar. Se a gente cair numa situação dessa, ele fica sem o crédito. Exato. Então, acho que sim, temos que pensar na jornada dele para ele acordar e fazer o que ele tem que fazer. E agora, falando de timeline, foi um assunto que todo mundo ficou feliz de saber. O cronograma atual, as fases são suficientes para chegar no esperado, ou que poderia ter sido feito de diferente para facilitar essa adaptação do mercado? Eu vou deixar primeiro as moças falarem. Ladies first. Como visão, uma visão de mercado, assim, depois eu tenho uma visão bem consolidada sobre isso, mas acho que era legal quem está no banco me dizer. Eu acho que o Banco Central olhou o que aconteceu com cartões e tentou mudar, né? Então, está colocando primeiro a produção, né, os testes individuais, depois os outros testes, depois a produção assistida, aí a cada 2 meses. Então, assim, eu acho que ele tentou escalonar, né? Faz só o registro, vê se funciona. Mas aí, assim, não vai ter a jornada completa, como foi até a pergunta que veio ali de liquidação. Eu acho que está agressivo. Por mais que esteja escalonado, por mais que a gente já tenha a lição aprendida de cartões, eu acho que está agressivo pelo meu ponto anterior. É o mercado inteiro. Sim, tá, né? Então, não sei o que você acha, Daine, mas... Muito se é factível do seu lado. Olha, tá super tranquilo lá no Bradesco, a gente já fez, inclusive. Já tá testando. Gente, quem quiser integrar. Muito agressiva, com certeza. A gente não estava considerando janeiro, em hipótese alguma. A gente estava contando com pelo menos junho do ano que vem. E eu acho que o pior ofensor não é nem o fato de ser janeiro. Porque, né, vamos pegar o Pronamp, um programa emergencial que vem. Fala, é a data X e é isso? Ok, vambora. Todo mundo vai direcionar energia para aquilo e vai fazer acontecer. O pior problema de estar agressivo ainda é não ter... É o IC. É o IC. Então, eu gasto todas as minhas energias, foco todo o time para fazer até janeiro, aí chega em janeiro, não, mas como era até, então agora você não vai colher resultado nenhum de todo o investimento que você fez, né? E aí a gente bem sabe, tem que explicar para o mundo inteiro por que a gente não está dando o resultado do investimento que a gente fez. Aí eu tenho que pensar em convivências talvez mais longas, porque eu preparei todas as jornadas para plugar em algo que ainda não existe, mas eu também não posso desplugar, mas eu tenho que conviver com o antigo. Então, esses IC... pior. E aproveitando isso, nesse esse até... As etapas para as empresas estão sendo vistas como pouco eficientes. Então, no D0, eu não vou separar grande, média, pequena, eu vou de uma vez só. Sim. Existe um modelo mais adequado? Ou o D0 ainda é a melhor opção?
Eu acho que as quebras são um pouco eficientes, porque pensando pelo como as nossas jornadas estão estruturadas dentro do Bradesco, por exemplo, eu não vou quebrar por segmento de cliente. Então, eu vou preparar uma jornada de desconto para o pequeno, uma para o médio, uma para o grande. Não existe isso. Então, não fez muito sentido quando a gente pensa em como que a gente vai escalar isso. Pior ainda o que a gente vai ter que pensar sobre convivência, né? Então, não acho que foi eficiente. Acho que talvez poderia ser ou por meios de liquidação, que foi uma das discussões que tivemos aí recente, ou encontrar um mecanismo mais eficiente pensando na jornada do usuário, que não tenha que ter 3, 4 jornadas diferentes acontecendo em épocas diferentes. Você com essa visão de risco sacado. Eu acho, assim, como a gente olha mais, né, o risco sacado, eu não consigo seguir empresas grandes, médias, pequenas, porque num programa de risco sacado eu posso ter todo mundo, né? Porque se a gente olha o sacado, o pagador, eu não vou separar, olha, para cá começa agora, para cá, né? Então, assim, a ideia seria, né, começar, mas aí, você quer que eu já fale do que eu acho do risco sacado? Pode falar. Não, é interessante, porque quando a gente começou as conversas com a Núclea o ano passado, sempre era falado muito do sacador, né? O sacador vai ser os benefícios, aumentar o acesso ao financiamento, a competitividade, né? Tudo que a gente já comentou aqui. E eu falava assim, mas e o sacado? Né? Porque eu falava assim, e os programas de risco sacado? Né? Porque tem bancos que não são de varejo, tem muito programa de risco sacado. Então a gente tem que olhar o impacto também para o sacado. E o impacto, que, na minha opinião, Flávia, é enorme. Né, porque ele tem que dar o aceite, que antes não era obrigatório, né? Sempre teve lá na lei antiga de 68, mas caiu em desuso e ninguém dava o aceite. Agora vai ter que dar o aceite, ele vai pagar aquilo que ele não sabe para quem que ele vai pagar, quem é o titular naquele momento, né? Então, se é boleto, tá mais fácil, né? O boleto dinâmico, quando entrar, é mais fácil, porque você paga o boleto, ele já vai direcionar quem que é o titular daquele momento, mas falando de novo dos programas de risco sacado, as empresas não pagam boleto. E é uma TED para 2.000 duplicatas. Então, eu não vou fazer uma para uma. Eu vou fazer uma TED, um Pix, e aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar um XML listadinho, como é que a gente vai informar a escrituradora que dentro daquele Pix ou aquela TED tinha 2.000 notas. Então, assim, e comentando com a Núclea o ano passado, eles começaram a pensar também numa jornada do sacado, né? Sim. Porque a gente também tem que olhar para ele. Então, de repente, alguma conectividade que o banco possa intermediar e na hora de fazer o pagamento vai lá, olha quem é o titular e paga. Uma agenda, como se fosse um DDA do sacado, né? Então, assim, a gente está pensando junto aqui em alternativas que a gente pode também atender bem o sacado e não só o sacador, né? Acho que tem que atender os dois, né? Mas... E todo o papel educacional, né? Todo o papel educacional, né? E a gente estava discutindo essa semana, umas 2 semanas atrás, justamente, qual que é o ganho para o sacado? Não. Nisso tudo. Por que o cara vai falar assim, não é para eu pagar para esse, é para eu pagar para esse, mas... Tem só um lado, talvez, que se ele tiver num programa de risco sacado, ele tem interesse na cadeia de fornecedor continuar viva. Exato. Agora, tirando isso, assim, e acho que esse... Só onera. Assim, eu brinco com meu pai, mas meu pai tem quase 80, ele acordando, falando assim, vou pagar a Núclea agora. Não vou pagar mais. Esse ele não vai, né? E acho que isso é um ponto importante. É um desafio gigante chegar no sacado, mas no sacador, mas o sacador tem um interesse no crédito. Então, ele tem algo a receber. O sacado, ele não tem nada a ver com a relação comercial do Bradesco com a PJ, do banco. Não tem nada, né? E acho que essas provocações que a gente fez nesse grupo de trabalho olhando o sacado foram importantes para a gente aqui na Núclea, porque realmente a nossa visão inicial estava muito como eu resolvo a vida do sacador. Vamos criar intermediação de pagamento, né? Como eu resolvo a vida do meu cliente para conceder crédito. Vamos criar agenda qualificada. Mas do sacado, daí a gente evoluiu para a agenda do sacado, que a gente criou o DDA do sacado, né? A gente tem falado com empresas de tecnologia, com os RPs, porque no fim também tem uma questão complexa, que é, ainda que você consiga chegar no sacado, e eu trabalhei em Banco Internacional e sei também que é complexo, o sacado muitas vezes ele só paga o que está no RP dele, e pode ser Deus ligando para ele, ele não cadastrar muda o fornecedor dentro do RP.
Tem, E se você vai pagar outro porque ele antecipou, tem que estar lá. o que você vai fazer? Você vai cadastrar o banco como fornecedor É para isso. pagar? E aí a gente está tentando buscar esse tipo de conversa com os RPs para que a gente consiga se integrar e a informação de uma agenda de duplicados a pagar seja consumida pela RP também. A gente vai chegar lá na frente e vai ter o mesmo. Eu acho que mesma seria dificuldade. bacana conversar com as maiores empresas de RP para que eles ofereçam esse serviço Eles direto. são partes desse ecossistema importantíssimo. Exato. Acho uma ótima. Já que o Pedrão puxou instrumentos de pagamento, o boleto dinâmico tem um processo mais bem definido. Como ficam os outros meios de pagamento? A clareza? O que você pretende fazer nesse momento? Desenhar para TED Pix, Pedrão. Meu Deus, eu não. A Irene, daqui a pouco ela vai falar com vocês. Mentira. Eu acho que assim, o boleto, graças a Deus, ele é um dos, se não for o maior, é um dos maiores meios de pagamento que a gente tem duplicado. Então, se a gente for olhar 80/20, uma boa parte está resolvida ali. Mas geralmente os 20 são operações de valor maior, porque você está ali nos grandes sacados, né, no atacado. Na Núclea, a gente pensou no pagamento em 2 etapas, olhando geração de QR Code do Pix e usando essas interfaces que eu falei, de chegar no sacado pelo banco e pelo RP. A gente aqui não tem a pretensão de, eu vou mandar um SMS pro cara e o cara vai pagar, porque isso ou vai criar risco de fraude, ou os dois, né? Ou ele não vai ler. Existem conversas para que a gente evolua não só para o boleto, mas que tenha uma, vou chamar de TED dinâmica, um Pix dinâmico e os outros meios de pagamento dinâmico. Eu só não vou ter transferência intrabancária dinâmica, e aí o banco que está fazendo vai ter que, de alguma forma, construir essa jornada. Mas os outros meios de pagamento dentro do sistema de pagamentos brasileiro, que é o que a lei fala, que o cara tem que pagar uma duplicata usando o meio do SPB, de alguma forma vão ter que ter o dinamismo do boleto. O problema é, o boleto talvez seja o único instrumento que tenha uma entidade centralizada que consegue direcionar o dinheiro como a credenciadora faz no cartão. Porque a TED vai depender de alguém digitar alguma coisa para mandar a TED para o lugar certo. O Pix vai depender de alguém mandar o Pix para o lugar certo, né? Ou, no mínimo, um sacado acatar aquela informação e fazer. Diferente do boleto, que é transparente. Mas a escrituradora não poderia ter esse papel, então... acho que esse seria o pagamento em 2 etapas, né? Isso, mas... Porque daí o sacado manda o dinheiro para a Núclea e a Núclea direciona para o beneficiário final. Isso, só que assim, qual é o problema do pagamento em 2 etapas do jeito que você falou? E você já deu o problema no teu primeiro comentário. O cara vai pagar uma TED para 1 zilhão de coisas. Ou quando você pega vendedor de cerveja lá, quebrou 10 garrafas, o cara faz gosta de nota, qualquer coisa. Não, a conciliação é praticamente impossível se você for trabalhar. Manda para mim, eu acho o dinheiro daqui, porque não tem mais que é mais velho de mercado, o pagamento depósito identificado lá. Não existe mais há algum tempo. Não era fácil, né? Então, assim, se a gente não usar um meio que seja autoconciliável, a chance da gente ter um baita problema é 100%. Então, a gente está olhando para um meio de pagamento que seja autoconciliável e acho que TED e Pix a gente tem, talvez, propostas para fazer no mesmo modelo do boleto. Tem alguém sábio aqui numa sala que fala que quem pagar errado vai pagar 2 vezes. Xander. Isso é de aula de direito, viu? Quando eu fazia minhas aulas de direito, eles comentavam. Dai, você enxerga como esse modelo? Eu acho que no início a gente não vai conseguir operar. Quando a gente fala de varejo, a gente não vai conseguir operar com duplicatas que não sejam boleto. Até isso se organizar. Né? E o que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí falando um pouco mais do varejo, existe uma relação de compra e venda que não pode ser prejudicada pela relação de crédito. Então, o cara que está vendendo e o cara que está comprando, ele quer vender mercadoria. O dia a dia dele não é crédito, o dia dele é vender produto. Vender, sei lá, batata frita, qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente fala assim, mas o sacado não pagou, vou cobrar ele, a gente não vai poder impactar a vida do sacado. A gente não vai poder ir lá e falar, vai ter que pagar 2 vezes, ele não vai. E se a gente começar a gerar esse tipo de experiência, é capaz da gente secar o crédito, porque os sacadores, a depender do segmento, obviamente, né, eles não vão querer prejudicar a relação dele com o comprador, porque a gente está fazendo bagunça na hora de cobrar, porque ele cedeu, né? Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado, principalmente quando a gente fala de sacados pulverizados, né, no varejo. Eu acho que você abre
se isso chegar ao extremo do judiciário, e aí estou pensando aqui na minha cabeça de advogado, eu acho que você tem subsídio suficiente para o cara discutir na justiça que ele pagou certo porque era a relação comercial dele inicial. Esse negócio, assim, dá pano para manga gigante. O teu ponto é perfeito. O teu cliente não vai deixar você cobrar o cliente dele para ele pagar de novo se fez bobagem. Se fez, o banco provavelmente acaba absorvendo esse prejuízo. Exato. Esse é um ponto. E o outro é que meu pai, de novo, foi lá e pagou errado. O cara vai processar meu pai vai falar, amigo, eu paguei quem eu comprei. Tá aqui no canhoto, aqui. Tem carimbo dele e tudo que eu paguei. E quem vai estar na vitrine apanhando são os bancos, né? Não, vai todo mundo. Ninguém vai reclamar. E a gente junto. Aqui. E aqui, Pedro, uma pergunta já de casa que já mandaram aqui uma vez escolhido o aceite, será válido para todas as filiais? Se sim, será válido para filiais constituídas após a concessão de opt-in? Aceite ou opt-in? Que assim, vou separar em duas coisas. Ele colocou aceite e opt-in. Então. Não, vamos lá. O aceite ele é válido para aquela relação comercial, né? Aceitei que eu recebi 100 garrafas de cerveja. Recebi mais 100, mais um aceite. O opt-in você pode mandar por CNPJ. Aí, Xander, é raiz e comum, certo? É o completo e o... Você pode mandar pelo raiz. Então, por isso que eu estou separando. Se for o aceite... Não entendi. Manda o pedido, avisando ali o CNPJ completo e tem uma flag dizendo, é do CNPJ raiz. Aí a gente pega tudo. Toda aquela raiz puxa. Então você tem as duas opções. Agora, para o aceite, se for essa pergunta, ela não duplicata. É por CNPJ, é por duplicata, por operação comercial. Nessa parte de aceite, existe um melhor modelo ou não? Puxa. O ambiente ele fica muito mais seguro com o aceite, né? Então, se a gente for olhar os sacadores, pequenas e médias empresas, se tem o aceite para a instituição financeira antecipar, o crédito é muito melhor, né? Vai ter um índice, inclusive a Núclea vai ter alguns, vendendo a Núclea aqui, tem alguns serviços de rating, né? Que vai olhar lá se tem aceite, é um crédito melhor do que o que não tem aceite. Então, assim, para a segurança do modelo é melhor. Mas acaba se tornando inviável, porque numa das conversas a gente perguntou como é que o sacado faria o aceite, e aí a resposta foi e-mail, SMS, portal. Ou pelo RP, talvez seja que essa conexão que a gente tem falado com o RP é um ponto talvez mais seguro. Entrou no contas a pagar do cliente, já está aceito. Já vai como um pagamento confirmado. Talvez seja a melhor forma. Nas conversas com o RP a gente tem tratado assim. Mas eu acho que tem o ponto do aceite tácito, né? Que o pessoal começa que depois de um tempo... Mas aí eu acho que tem uma distinção entre o aceite que ele realmente deu o aceite e o tácito, que é uma obrigação legal. Acho que para risco de crédito, o aceite tácito, apesar dele ser bom, ele não é tão seguro quanto o cara que realmente reconhece que recebeu 50 garrafas de cerveja. O ponto também é o tempo, né? Os 10 dias de aceite, porque tem muita empresa que a mercadoria, sei lá, tá saindo do Nordeste e vindo para São Paulo. Só o tempo de transporte já passaram os 10 dias. Então, ele nem recebeu a mercadoria, como é que ele vai aceitar algo que ele não olhou a nota, não recebeu, aí vai ser um aceite tácito, mas e aí depois se mudar o valor... Ele não consegue contestar. Isso, então assim, eu acho que cria um monte de problema, então eu acho que não é eficiente. Concorda, Dai? Eu acho que assim, como hoje a gente já não tem, então... caiu em desuso, né? Porque sempre esteve lá que deveria haver. Deve seguir o mesmo trilho. E aí o que tiver, acho que é uma alavanca para o crédito, né? Mas a gente não acredito que a gente vai ter um volume alto de aceites sendo realizados, né? Então, eu acredito que vai acabar caindo em desuso também e que as instituições vão acabar usando essa variável como um plus na aprovação, mas considerando o restante do modelo mesmo. Sim. E falando de modelo, existe um melhor modelo de implementação, já que essa é a cartilha, quem está começando do zero, acho melhor olhar por aqui, olhar por aqui. São 3 visões diferentes aqui.
Se alguém souber, me conta. Não, acho que o modelo de implementação, o que eu acredito a gente tem um cronograma faseado por feature ali. Uhum. Então, olhando a implementação de instituição financeira ou não financeira, eu acho que a gente tem que mirar aquilo ali, porque se você vai jogar na linha do tempo seu desenvolvimento, você tem que estar pronto no primeiro momento para a escrituração, no segundo para agenda, no terceiro para contrato e assim por diante, né? Para você correr, pelo menos para você ter tempo para você conseguir correr com as outras fases à medida em que as coisas vão sendo testadas. Acho que esse talvez seja o modelo de implementação, não sei se é mais eficiente, mas talvez mais seguro. Eu acho que é seguir o que a gente sempre fala, né, como área de produto, é seguir as MVPs que façam mais sentido. Assim, a gente não vai conseguir, em janeiro, estar com todo o ecossistema pronto. Tudo bem, mas... O que eu preciso? O que eu preciso? Eu não consigo ter todos os meus canais capturando opt-in, mas qual que é o canal principal? Então, eu vou capturar por esse canal, vou mandar, tenho agenda. Então, eu vou fazer minimamente a conexão da agenda e vou receber. Qual produto que faz mais sentido eu mexer na jornada? Então, ir fazendo até... Porque fazer tudo de uma vez também seria loucura, né? Porque Sim. Você não captura os aprendizados, você sai desenhando tudo e construindo tudo, depois você vê que tem que jogar um monte de coisa no lixo. Então, de fato, fatiar o boi, fatiar o problema e pegando cada pedacinho por vez e testando integrado, envolvendo todas as áreas, né? Os bancos, por serem extremamente grandes, né? A gente precisa envolver N áreas, então ter todo mundo no jogo desde o início, o jurídico, o compliance, a comunicação, o marketing, os canais de distribuição, todo mundo participando junto, acho que é o mínimo que a gente precisa para ter, pelo menos, uma quantidade que faça sentido em janeiro tá no ar. E a Flávia ainda tem um problema maior, ela tem que convencer o pessoal lá de fora ainda que... Tem que explicar para o Sistema Tributário Nacional primeiro, depois pode contar a curiosidade como chama duplicado estrutural em inglês, né? Como ela fala. A gente fala em português. Não, a gente fala que é uma invoice registrada. Um registered invoice, é o que a gente chama. Legal. Como você está fazendo essa explicação internacional do modelo? Eu acho que para todos os bancos, né, internacionais no geral, a gente tem que sempre explicar qualquer regulamentação que aparece. Então, a gente tem até um time aqui de cash do banco que toda a parte de PIX, por exemplo, a gente tem que explicar o que é o pagamento real-time payment. Aí a gente tem que explicar toda e qualquer regulamentação, mas eu acho que isso é um mercado como um todo, né? Acho que cada um com a sua dificuldade. A Dani tem que explicar pro tio da padaria lá que vai ter que fazer, você lá... Exato. E falando de fraudes, existe um medo do mercado, principalmente porque na época do tombamento, algumas URs sumiram. Quais são as fraudes aqui de processo e falhas no tombamento que a gente pode identificar, se elas seriam consideradas fraudes? Bom, vamos lá. O modelo veio para reduzir fraude, né? Exato. Acho que no cartão a gente teve problema, não teve fraude. Foi um problema generalizado. Eu acho que o mercado se organizou muito para fazer aquele tombamento. Quem estava no cartão, a gente desenhou uma NASA para fazer. A gente até conseguiu. E assim, eu acho que poderia ter sido muito pior. A gente conseguiu trazer para dentro de um ecossistema algo que estava totalmente fora, né? A gente trouxe para dentro operações de credenciadora que operavam fora do processo. Então, você tinha o mesmo cliente fazendo sessão no Bradesco, fazendo antecipação na Cielo. E esse cara não estava dentro de um sistema de registro. Então, no cartão, a gente criou um processo onde a gente levou em consideração quem estava registrando primeiro, quem era o primeiro contrato. As coisas funcionaram. Assim, pelo volume financeiro, foi muito pequeno o problema. Óbvio que você pode ter tido um problema grande localizado em alguém e esse problema afetou muito aquele cara. Tipo, a gente sabe disso. Mas pelo volume financeiro foi muito, acho que, muito importante o que a gente fez. Na duplicata, acho que a Flávia colocou bem. Primeiro, esse negócio veio para reduzir fraude. Qual é a maior fraude que a gente tem hoje? O cara usa o mesmo ativo para alguma coisa, o cara inventa ativo, fica pedalando ali, inventa boleto e desconta, ele inventa boleto, ele mesmo paga. Então, você tem a longo prazo. A prazo, né? Muda a data da nota. Sem avisar o sacador ou sacada. Então, você tem uma série de problemas que eu acho que aqui o ecossistema resolve algumas coisas, né? O fato da gente ter a nota fiscal, validar o lastro, você
minimamente garante que aquela duplicata tem uma nota fiscal atrelada. Eu garanto que aquela nota fiscal é fraudulenta? Não tem como. Mas ali já é crime fiscal. Não é diferente daqui que você está inventando um ativo, ali você está inventando uma nota fiscal. Então você traz um pouco mais de segurança. Né? O fato de eu trocar o domicílio bancário e jogar o dinheiro direto para quem comprou, também, além de você aumentar a competição, porque o Bradesco vai poder avançar em boletos de outros bancos, você também reduz o risco do cara desviar o dinheiro ou emitir o mesmo Bradesco, descontou o boleto do Xander, o Xander emite um outro boleto no Bank of America e fala para o cliente, paga esse aqui com 5% de desconto que tá tudo bem. E aí o Bradesco fica sem dinheiro. Então, você acha que o maior perigo estaria com os bancos ou com os agentes de escrituração no Know Your Customer, porque eles vão estar nessa... Eu acho que o risco é assim, eu acho que a gente não traz um risco novo. Pelo menos eu não estou vendo eu não trago um problema diferente hoje. O problema já existe. Eu acho que eu reduzo a quantidade de problemas. Eu acho que reduz a partir do momento que cada duplicata está vinculado num documento fiscal, né? Seja uma nota fiscal, uma fatura. Então, você já tem ali algo que tem um lastro, né? Aí vai ter o aceite, que aí o sacado já dá o aceite. Aí vai ter antecipação, cessão, desconto, o que for, trocando a titularidade. Então, eu acho que você rastreia mais aquela transação. E se o sacador deu em garantia para tomar um capital de giro, deu aquela duplicata, e aí ele quer descontar, não pode. E hoje, isso acontece, a gente sabe que às vezes ele dá em garantia para tomar um empréstimo e depois ele desconta e aí fica com aquela... então eu acho que reduz muito. E o que eu acho que é legal é que a gente na Núclea está tentando usar os dados que a gente tem hoje para reduzir ainda mais esse risco de fraude. Porque como a gente tem os boletos registrados, eu consigo saber, por exemplo, que aquela conta começou a operar ontem. Então, assim, para o banco, é um indicador de que o cara nunca tinha boleto. De repente, tem R$1 bilhão de boleto ali, é um indicativo de que ele está de alguma forma, né? A gente pensou, tem o produto de indicador de autoliquidação. Eu consigo ver se eu, Alfa, emiti boleto e eu mesmo estou pagando, ou se a minha PJ emitiu e eu no CPF estou pagando. Um indicador claro de que eu estou pedalando ali também. Então, eu acho que o segredo aqui é, além do próprio arcabouço do registro que mitiga risco, é os dados que a gente está falando com o mercado aqui para utilizar para reduzir. Para ver se o cara nunca teve conta corrente, ontem teve. Pô, ele vai trocar o domicílio para aquela conta? Não é estranho? De alguma forma? Então, acho que esses indicadores também reduzem. A gente tem mais 2 perguntas aqui que mandaram. Qual o melhor modelo para tratar o legado? Vamos escriturar e gravamar tudo que já foi desembolsado antes da norma? Como evitar a escrituração de uma duplicata e gravamar em outra instituição, já tendo dado o boleto em garantia antes do gol da norma? Depois seria a segunda, mas assim, a primeira, o mercado desenhou, junto com a gente aqui, uma proposta de tombamento de legado. E ela é um modelo gigante, assim. Você leva 3 meses antes, me lembro, acho que 90 dias antes, a gente começava a tombar o legado efetivamente do que foi feito, traz para dentro os sacadores, traz para dentro a operação. Mas o problema do legado é, como você está seguindo aquela ordem lógica lá das empresas, das PJs, eu vou trazer para dentro do legado tudo, trago só as grandes PJs, mas é opcional trazer pequeno, então se alguém entrar eu vou perder o legado. Então, assim, que acho que eu posso responder, e aí eu não sei quem, mas depois se quiser me procurar, eu conto um pouquinho. Existe um modelo gigante desenhado, uma proposta que foi entregue para o Banco Central e ele ficou de avaliar de tombamento de legado, que sim leva em consideração tombar tudo antes. E qual era a outra? Como evitar a escrituração de uma duplicata e gravamar em outra instituição, já tendo dado o boleto de garantia antes do título? É assim, isso não... A própria norma ela veio para que isso não aconteça. Você não pode escriturar uma duplicata garantindo que ela é tua. Você tem que escriturar, depois você vai gravar mais e desembolsar. Se você escriturar depois que você desembolsou, você vai correr um risco do contrato do Bradesco, do Bank of America estar primeiro e perder. Então a norma veio para isso. Isso é um negócio não evitável. Na verdade, isso não pode acontecer. Se isso acontecer, a registradora está errada.
Não, e a instituição financeira ela só pode antecipar Depois. aquilo que tiver escriturado. Então, Exato. a instituição financeira também estaria fazendo da forma. É que tem um ponto que às vezes adequado. a gente conversa com alguns players e eles acham que o fato dele intermediar a escrituração significa que aquela duplicata é dele. Não é. Ah, não, eu vou escriturar o que é meu. Mas assim, então você escritura primeiro, depois você põe. Se você escriturar primeiro e a regra é o primeiro contrato que entra leva a garantia, você corre o risco de escriturar e vai perder, não De tem qualquer jeito. forma, tem a fila, né? Faz parte, é a Gente, fila. vai lá. E aproveitando as duas visões diferentes, como vocês enxergam o funcionamento dos programas de risco sacado após a vigência da norma? Aqui eu sei que tem um fora e aqui também tem uma ponta. Não vai acabar. O ponto que o pessoal comenta, acho que para completar a pergunta é, você hoje tem um programa que o cara fica condicionado àquele programa. Então, assim, eu sou... Petrobras é um bom exemplo, né? Ele tem o programa dele lá específico. E aí o pessoal fala, poxa, mas... E hoje já, juridicamente, isso não existe, mas a gente sabe que é prática. O cara só obriga o outro a antecipar dentro daquele programa. Eu acho que a pergunta é muito mais nesse sentido. Sim. Vai continuar como é hoje ou vocês acreditam que a gente vai ter uma possibilidade do sacado poder avançar em outro player para antecipar? Não, eu acho que o sacador, ele vai ter um ativo escriturado na mão dele, ele pode antecipar onde ele quiser. Se o sacado tem programa num banco, não necessariamente o sacador vai nesse banco, porque ele pode conseguir um preço melhor em outra instituição. O que eu acho é que, minha opinião, é que os programas de risco sacado, o sacado tem que fidelizar os seus sacadores. Vai ter mais trabalho, né? Para que ele continue vindo no programa que ele definiu, ele estruturou, ele tem um preço mais competitivo. Então, assim, eu acho que por isso que a disseminação do conhecimento aqui é muito importante. Então, catequizar lá os sacados para que eles continuem vendendo que a melhor solução para os clientes dele é o programa que ele tem com um banco X. Eu acho que a norma como um todo, ela vem justamente para dar a segurança que a gente esperava e também para abrir mais o mercado. Então, quando abre, seja o sacado que tem que se engajar um pouco mais, talvez, em fidelizar ali para ser feito dentro do programa, seja as instituições também que vão ter que melhorar também seus modelos, porque outros competidores vão entrar. Então, acho que todo mundo vai ter que ter um esforço adicional se quiser continuar operando e rentabilizando. Tentar oferecer uma experiência, uma jornada, né, mais completa. Vai estar na experiência, então, daquele sacado, provavelmente. Sim. E aqui acho que essa é para o Pedrão. A registradora será responsável por validar a nota fiscal e o sacador no momento do registro? Como isso será feito? A registradora, sim, ela é responsável por validar a nota fiscal quando eu receber o documento fiscal. Então, assim, primeiro eu escrituro uma duplicata que pode ser só com uma fatura e não com uma nota. A partir do momento que eu recebo a informação da nota fiscal, eu sou obrigado a validar. No segundo momento, é isso? Pode ser nascer junto ou pode nascer depois. Eu posso escriturar uma duplicata com uma fatura ou posso escriturar uma duplicata com uma nota. Né? Não Quais necessariamente as coisas nascem juntas. Né? Então, você tem um cliente que vendeu batata, ele emitiu uma fatura, depois ele emite a nota fiscal quando ele gerou a batata frita lá, ele vai emitir a nota depois. Ele pode escriturar com a fatura. Mas eu não consigo validar o lastro dela porque eu não tenho nota. Então, aí ele me manda o número da nota, eu valido, falo, beleza, aí tem um monte de regra que a gente coloca lá. Se ele mesmo, se o cara vende batata, mas a empresa vende pneu, tem alguma coisa estranha. Tem alguns indicadores de fraude, inclusive, que a gente vê. Aí eu não vi, validar o sacador ou o sacado? Sacador. Aí depende. Se o sacador entrar na escrituradora de uma forma direta, se ele me procurar diretamente, sim, eu tenho que fazer um QSI dele. Mas eu tenho um modelo de intermediação onde os bancos vão fazer esse papel. E aí isso vai ficar a cargo do banco que está recebendo aquele sacador, que já deve ser cliente dele para fazer isso. Falando em escrituração, o modelo de escrituração automática, como vai acontecer? Você vai ter alguns meios de você escriturar duplicata. Então, o primeiro é via banco capturando a operação, via o cliente mandando nota. Você vai poder escriturar através do boleto. Se o boleto tiver o número da fatura, então o mercado está desenvolvendo um segmento novo lá nos KNABs de boleto para que a gente receba o número da fatura. Hoje não tem. Eu não posso escriturar uma duplicata sem um número de fatura. E vai ser via captura de nota. Como a gente recebe as notas fiscais
diretamente lá da Secretaria de Fazenda, a partir do momento que aquele cliente tem um contrato e ele deseja que todas as notas dele sejam escrituradas, a gente pega essa nota e escritura automaticamente. Eu faço só um ponto de atenção para a escrituração automática e para a escrituração em geral. Eu falo isso para todo mundo. Esse negócio só vai funcionar se ele for eficiente. Se a gente achar que a gente vai sair escriturando a vida do cara inteira, boleto, nota, papel de pão, nota à vista, boleto à pista. Aqui nós estamos falando de escrituração de coisas que vão ser usadas para crédito. Se a gente achar que a gente vai escriturar a vida inteira dele aqui e esse negócio vai ficar de graça, não vai. Então, assim, ou a gente... Qual foi o maior problema que a gente teve no cartão? Nós entramos com a cabeça da trava. Ah, não, vai ser igual, vou fazer igual. Se a gente não mudar a cabeça aqui e pensar em eficiência, todo mundo vai morrer abraçado. Eu vou conseguir escriturar tudo? Vou. Mas isso vai ter um custo para alguém. Ah, não posso cobrar na escrituração, mas o custo vai ser cobrado no contrato, de algum jeito, né? Então, assim, meu ponto de atenção é esse. A gente tem que ser eficiente. Não podemos usar a mesma cabeça. O que nós estamos construindo aqui é um bicho diferente. E se a gente entrar com a mesma cabeça, a gente vai morrer todo mundo abraçado de novo. Então, porque no cartão ficou caro. Assim, eu tenho que ser transparente aqui. A gente tem que ser eficiente junto. Senão, acho que a gente vai se ferrar junto, né? No português muito claro. E aí, como essa descentralização, sacadores podem antecipar em qualquer lugar? Como ficam os programas de leilões nas plataformas? Como ficam esse novo cenário da escrituração? Eu acho que vai aumentar, na verdade, né? A gente vai ter um cenário similar ao que foi o de cartão. Hoje todo mundo faz antecipação. Todo mundo usa de garantia, todo mundo, a indústria inteira tem N empresas que oferecem para garantir a venda da indústria para o varejista com recebível de cartão. Então vai ampliar. O que talvez vai acontecer é que vai descentralizar de algumas plataformas específicas, uma meia dúzia que tem aí, que só eles têm esse contato. Eu acho que vão ter N outras plataformas menores, nichadas, mas aumenta a competição, mesmo para elas, né? Aumenta para a gente banco, aumenta para elas também. Eu ainda não tenho um modelo assim na minha cabeça, mas pensando que algumas plataformas que o sacador entra lá e pede desconto é leilão, mas está vinculado a um programa de risco sacado. Mas o sacador ele pode ir em outro lugar e antecipar. Então, será que não vai diminuir essas plataformas multibanco? Não sei. Sim, não tenho ainda uma opinião muito formada, porque pode ser que ele ache melhor o sacador ir lá e já tem vários bancos dando preço, e aí o mais baixo ele leva, ou será que ele vai sair desse modelo para tentar uma coisa ainda melhor? Não sei. Ainda não. E crédito, acho que tem um negócio de fidelizar o cliente também, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Né? O cliente não pega crédito em qualquer lugar também. Tem, mas assim, é o que está bem precisando, assim, porque geralmente o crédito é um agente fidelizador do cliente, né? Então acho que esse ponto tem que ser bem levado em consideração também. Eu acho que o divisor de águas é quem tem o contato com esse sacador. Porque por mais que ou a plataforma, ou o banco, ou uma fintech possa oferecer o crédito, quem tem o contato com esse cara? Quem que está no dia a dia dele, no contexto? Quem vai conseguir fazer uma oferta contextual? Quem conseguir fazer essa oferta contextual, provavelmente vai levar a operação. Putz, lógico, N sacadores que têm acesso a 5, 6, 7, quais eles quiserem, vão poder olhar, como já acontece hoje, né? Eles vão fazer a cotação em todo mundo. Mas quem tiver a oferta ali no momento certo, né? E conseguir ter um preço atrativo, obviamente, né? Sim. Vai levar a operação. Eu acho que a plataforma ajuda muito o cliente, mesmo assim. Eu acho que geralmente essas que têm muito contato com o cliente, ela de alguma forma ajuda até o cliente a ser mais rápido, né? Ele fazer essa cotação múltipla. Eu tô com a Flávia assim, eu ainda não sei para que lado esse negócio vai aumentar, se vai continuar. Eu acho que ele é um agente importante no ecossistema, até porque hoje ele também está em PJs importantes, né, nos sacadores, e ele traz para dentro desse ecossistema também, eu acho que bastante gente. A minha dúvida só eu acho que vai permanecer, que é importante eu só não sei se vai crescer muito ou se diminui. Isso eu não tenho... Eu acho que pode mudar um pouco a forma como eles fazem, por exemplo. Hoje a gente conhece como plataforma, né?
mas eu já vi alguns movimentos, por exemplo, Trademaster, Tino, essas empresas que são agregadores, né, que oferecem um meio de pagamento que hoje operam com cartão, elas já vão passar a oferecer isso também. Então, a Trademaster, por exemplo, tivemos uma conversa recente e eles, inclusive, falaram que o concorrente de vocês já os procurou para falar, não, você tem aí 200 indústrias? Vamos lá fazer escrituração, você faz com a gente, você pode oferecer para eles o crédito. Então, começa essa distribuição por N outros players que nem tinham isso em mente. Fomentados ou pelos bancos, ou por outras instituições, ou pelas próprias escrituradoras, né? Que vão jogar essa ideia no mercado e quem tiver a capacidade ali tecnológica de absorver e tiver um grande grupo de sacadores preso a eles, porque já tem uma relação, já está no ERP, já está no checkout, vai conseguir ter essa facilidade de oferta. Não sei se tem alguma dúvida aqui no presencial, alguém queira fazer pergunta. Um de cada vez, pessoal, a gente tem tempo. Eu acho. Ó, mas adivinha o que chegou aqui? Mais perguntas do online. Aqui, a dinâmica atual de cobrança simples e registro e liquidação de boletos continuará vigente em paralelo à nova regulamentação, dado que o sacador não é obrigado a registrar e pode optar por não negociar duplicata? Eu não sei se eu entendi, mas assim, ó, a gente está falando de um negócio aqui que só vai servir para crédito. Se o cliente não operar crédito com garantia de duplicata, hoje o que a gente faz boleto, a região que é do cash está balançando, eu não estou falando bobagem, certo? Beleza. Ele não precisa escriturar, logo o modelo de cobrança, vamos dizer assim, segue o mesmo. A gente não pode misturar duplicata com boleto. Hoje a gente mistura porque a gente, no fim, compra boleto, não usa duplicata, né? Mas o boleto, ele é o meio de pagamento de uma duplicata. Então, aqui, escrituraremos duplicata, que podem ter boletos associados. Se o cliente não usar aquela duplicata para nada, que não seja cobrar, ele continua no modelo dele de cobrança lá e vida segue. Bom, e agora, para a gente finalizar esse painel, a última pergunta. Primeiro o Bacen acabou de oficializar o Bolepix e não estamos prevendo o uso dele no boleto dinâmico neste primeiro momento. Isso não é um retrocesso? Não. Vamos lá. Por que eu não acho que é não? O Bolepix, na verdade, assim, o Bolepix ele é uma forma de pagamento também. Não é um boleto. Né? Ele é um Bolepix é o boleto com QR Code? Isso. O Bolepix hoje ele não é liquidado pelo sistema do Siloc, que é o sistema que liquida todos os boletos da Núclea. Eu não acho que é retrocesso. Eu acho que o Bolepix ele é uma evolução do boleto. E assim como eu disse lá no começo, que nós vamos ter que ter os outros meios de pagamento dinâmicos, quando o Pix dinâmico acontecer, ele vai ter que contemplar o Bolepix também. Eu acho que é isso. Não acho que ele retrocede, eu acho que ele vai fazer parte do avanço. E agora, começando daqui para lá, as considerações finais que vocês querem deixar de mensagem sobre esse momento que estamos vivendo de duplicado escritural. Pode ser chorar, como o Pedrão. Como o Pedrão vai terminar, ele vai falar que é chorando, né? Eu acho que assim, é importante as instituições, né, os bancos aí, via FEBRABAN, reforçar os nossos pleitos, que já estão em andamento, então os bancos precisam estar muito presentes nessas agendas, né, e levando as nossas preocupações, porque todo mundo vai ser impactado. Então é importante manter essa agenda e exigir que a gente seja ouvido. E aí, para isso, né, dado que as instituições estão aqui, acho que é o momento justamente da gente ver como que a gente consegue se ajudar mais a reforçar esses pedidos e as nossas preocupações para fazer as definições que estão pendentes, né? E trabalhar em conjunto para a gente evitar uma pane geral em dado momento, né, ou um caos. Cada um, lógico, né, com os seus objetivos, né, como o Pedrão falou, a gente vai ter concorrência com os mesmos clientes, mas no final do dia, se não estiver funcionando e se tiver quebrado o ecossistema, todo mundo será prejudicado. Então, acho que tem uma oportunidade muito boa aqui também para a gente unir forças para fazer o melhor modelo entrar no ar na data que tiver que entrar. Concordo com o que a Day falou, e o que eu complementaria, até faz umas 2, 3 semanas, eu tive uma reunião com o Gil Neu, que é o novo diretor de regulação do Banco Central, porque eu faço parte da ICC,
da Câmara de Comércio Internacional do Comitê Bancário, e aí a gente foi lá conhecê-lo, né? E aí ele falou assim para a gente, da ICC, nos ajudem a disseminar o conhecimento com todo mundo, né? Então ele falou assim, se quiser eu vou na ICC, eu vou ajudar vocês a falar com os clientes, falem com as escrituradoras, falem com as instituições financeiras, porque a gente precisa se unir para disseminar o conhecimento para que os sacados olhem dentro da casa deles o que vai acontecer com o RP deles, o sacado olhar também. Então, assim, ele deu essa mensagem final quando terminou a nossa reunião. Ele falou assim, ajude a disseminar o conhecimento. Então, é isso que eu acho que eu deixo aqui de consideração. Acho que o Pedrão e o Xander podiam fazer um evento desse por mês para disseminar o conhecimento. Olha ali, ó. Tô brincando. Não, o Furiato tudo bem, que a minha diretora financeira, se ela tivesse aqui, ela me matava. Tô brincando. Mas eu sou a favor, viu? Que fique muito claro o pedido de cliente, tá, Furiato? Centralidade no cliente. Então, tá gravado. Não, mas obrigada. Acho que foi muito bom, mas assim, acho que cada um tem que fazer o seu papel, conseguir, né, disseminar ou catequizar, como eu falei, todos os clientes para que, né, quando entre em produção, todo mundo esteja ciente do impacto que tem para cada um. No meu caso, acho que, pegando o gancho das convidadas, vamos chamar assim, das minhas amigas, já que a gente já está falando há tanto tempo, que é todo mundo em casa, né? Já conhece filho. O meu ponto é, acho que contem com a Núclea para que a gente consiga organizar esse mercado, organizar os pleitos, né? A gente está aqui para isso mesmo, acho que trabalhar em prol de vocês, apanhar no lugar de vocês quando precisar apanhar apanhar junto também, se precisar chorar junto. A gente está construindo algo que, eu e a Núclea aqui, representando a Núclea, a gente realmente acredita nisso, a gente precisa construir algo que traga benefício para vocês. Isso não pode ser só um cartório. Eu odeio pensar que a gente é um cartório mesmo. Porque um cartório, se o carimbo for o preço mais barato no vizinho, você vai carimbar no vizinho. A gente odeia pagar o cartório, né? Então, acho que contem com a gente para construir uma solução que realmente traga valor agregado, acho que, como vocês disseram, que mude o mercado para melhor. E contem com a gente para organizar, disseminar o conhecimento, catequizar os clientes. Então, a gente está super à disposição mesmo. O Edu está aqui. Lá no boleto, a gente já ia em evento com cliente no Bank of America. Pô, fui um dia na sala no Rio de Janeiro que abriu assim, ó, tava na praia. Então, contem com a gente para esse tipo de conversa. Lembra, Edu? Eu fiquei assustado, porque abriu, eu tava na praia. Eu falei, meu Deus do céu. Contem com a gente para isso. O cliente de vocês precisa entender, porque quando chegar a norma e ele não entender, ele vai ser o prejudicado. Ele vai reclamar com vocês, não comigo. Então, acho que esse é o meu ponto aqui. Contem com a Núclea para a gente construir esse negócio aqui da forma menos traumática possível. Obrigada pela participação de vocês.